Vamos lá atualizar o mercado do cruzeiro, você vai sentir uma diferença na minha voz, que já é um tanto rouca, agora vai estar um pouco mais rouca ainda, porque eu sofri um pequeno acidente e afetou a garganta, nem foi diretamente na garganta, na verdade. E aí agora a voz está um pouco mais rouca, mas a gente já está tratando, estamos evitando falar o máximo possível, e aí nós vamos dando sequência do jeito que Deus permitir que nós façamos. O mercado do Cruzeiro continua agitado. Eu quero falar a respeito de coisas novas que aconteceram na tarde de hoje. Mas antes eu quero te pedir para poder deixar o seu like. O like é indispensável para fazer sua inscrição. Se você entender que o canal merece que você seja inscrito, hypar o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Beleza? E conhecer o nosso canal também. Ah, o Cruzeiro está enfrentando aí enfrentou, né, nas últimas horas uma dificuldade muito grande na aquisição do zagueiro Vitão, mas não por causa da proposta do Cruzeiro, e sim por causa do mau caratismo do Internacional. Internacional que entrou numa espécie de leilão e, quer dizer, tentou criar uma espécie de leilão e o Cruzeiro acabou saindo, se retirando da negociação, tendo o entendimento de que a equipe do Internacional não pode trabalhar dessa forma, porque o Cruzeiro ele não entra nesse tipo de situação. Todo mundo acompanhou nos últimos dias. O Flamengo procurou o Inter para poder fazer uma oferta pelo Vitão, fez essa oferta. A oferta foi recusada pelo Internacional. O Cruzeiro veio com uma outra oferta, que o Inter entendeu que era melhor do que a do Flamengo, aceitou a proposta do Internacional, do Cruzeiro, e logo na sequência o Flamengo voltou para a negociação, fez uma outra oferta, aumentou um pouco mais os valores e o Internacional acabou aceitando. Times com dirigentes que não têm escrúpulos, essas coisas acontecem com muita naturalidade. E principalmente acontece com aqueles dirigentes de clubes que não têm responsabilidade com seus vencimentos. Pode observar, todo diretor, todo presidente, todo líder institucional que trata do futebol, que age dessa forma, ele deve o mercado. Todos, todos que têm esse tipo. Os camaradas que são corretos, eles não trabalham assim. Mas, enfim, o, o Cruzeiro, observando que o Inter estava fazendo uma espécie de leilão, ele se retirou da negociação e deixou o caminho livre para que o Flamengo fechasse com o Internacional. Isso é importante para que o Cruzeiro possa aprender com quem lidar e como lidar. E aí, entendendo que, entendendo que há necessidade de ser um pouco mais agressivo no mercado, como o Cruzeiro já vem sendo, ele contratou o Bruno Spinner, o Bruno Spinner para poder fazer parte do corpo executivo, um diretor executivo de futebol, para poder agredir com um pouco mais de força no mercado. Foi uma contratação bem rápida, inclusive surpreendendo, né, o time do Cruzeiro. E não, isso não afeta em nada na função do Joaquim Pinto, que continua trabalhando na sua função, prestando contas apenas para o Pedro Lourenço e também para o Pedro Júnior. Então, chega, o Bruno chega para poder dar uma robustez a mais no corpo executivo de futebol do Cruzeiro. Ele que já tem uma boa rodagem, né? Acabou de dar uma negativa para a equipe do Corinthians. Ele que trabalhou no Flamengo, ajudou na montagem dos grandes times que o Flamengo vem montando nos últimos anos, e agora ele é mais uma peça fundamental para o trabalho feito dentro do Cruzeiro no que diz respeito à captação e contratação de jogadores para a montagem do elenco para a temporada 2026 e, consequentemente, eh, fazendo contratos de jogadores para um prazo médio e longo, para que o Cruzeiro possa se sustentar no que diz respeito a uma base, para que o time possa ter uma robustez, criar uma casca maior com jogadores experientes, com jogadores
badalados, o Cruzeiro vai trazer nomes badalados para poder participar de todo esse novo ciclo cruzeirense comandado pelo técnico Tite. Então, o Cruzeiro no mercado, desistindo do Vitão e trazendo o Bruno para dar uma robustez maior no departamento de futebol do Clube Celeste. Semana está terminando, na próxima semana, com certeza, nós já teremos novidades, porque ainda o Cruzeiro não contratou ninguém, mas ele precisa contratar porque o técnico Tite pediu nomes importantes, além de renovação de outros jogadores que também não são menos importantes e que já estão dentro da instituição. Um abraço para você, não esquece, o seu like é indispensável, a inscrição. Hypa o vídeo, que é legal.